Então, eu vou tentar fazer aquele exercício. Eu vou dar um exemplo aqui e já aproveitar e discutir um assunto de projeção. Eu estou aqui no QGIS, adicionei as camadas aqui usando o camada, né? Add Layer, delimitado por texto, e coloquei as camadas lá do CIBR. O CIBR, quando eu chamo aqui, eu coloco um EPSG. Eu sei que boa parte dos dados lá do CIBR estão em Sirgas 2000, então eu coloquei Sirgas 2000 direto. Eu não estou fazendo tratamento de dados, não estou fazendo essa filtragem, não estou verificando nada antes. Vou mostrar aqui o porquê que isso é importante e quando for trabalhar tem que levar muito mais coisa em consideração. Eu adicionei as camadas aqui, eu vou ligar o Melipona, que são as abelhas nacionais, né? Orquídea, ó. Então eles estão aqui, parece que está ok. Orquídea, as cobras também estão, opa. Tem o mapa do Brasil aqui, então parece que está tudo bem. Isso aqui parece o Brasil, não sei por que tem essa coisa aqui do lado, então, mas parece que isso aqui são as informações que eu quero. Não são, porque se eu pegar aqui a imagem do mundo, ó, e der um zoom na camada, o mundo na verdade é isso. E o que está no Brasil está aqui. Se eu for saindo aqui, ó, tem um monte de informação que está fora. E aquele mapa original que eu vi, ó, ele está aqui, ó. Tá? Então, aquele mapa do Brasil, ele tá aqui, ó. Acho que nem é aquele, ó. Ele tá aqui, ó. Então, esse aqui é o mapa do Brasil que eu tô vendo, que está em alguma outra projeção. Dá para ver aqui por baixo a coordenada, que está muito grande para ser. A coordenada do... Ah, eu não estou aparecendo aqui, deixa eu só jogar aqui para trás. Ordem. Então, basta. Essa camada atrás aqui, isso aqui, ó, ele está em alguma outra projeção. Ele não está em Sirgas 2000. E eu estou aqui com coordenada geográfica, mas ele está aqui com alguma coisa em metro. Então, o CBR, aquele dado CSV que vem, ele vem em várias projeções diferentes. Aí precisa ver como é que eu descubro. Eu não consegui identificar lá como é que eu descubro em qual projeção cada informação está. E eu não consegui identificar qual que é a desse. Esse aqui provavelmente é alguma zona UTM. Esse aqui é alguma projeção em metros. Talvez algum Albers, alguma coisa diferente que eu não tentei ainda. Aqui eu tenho mais um Brasil aqui, ó, uma outra projeção esquisita. Aqui tem um monte de pontos, né? Você vê que em vários lugares tem uns acumulados de pontos porque eles estão em projeções diferentes. Os dados que eu estou considerando lá, que eu coloquei no banco de dados, se eu olhar aqui nesse do mundo, eu peguei dados daqui, o que está no Brasil, e estou considerando que está tudo correto. Esses dados também, se eu fosse usar mesmo para algum estudo, eu teria que confirmar primeiro o que está correto e o que não está. Se eu selecionar, por exemplo, o Melipona aqui, eu tenho 18 mil registros do CIVR que eu baixei. Se eu fizer uma seleção do Brasil, mais ou menos, aqui, ó, faltando um canto ali, mas não vai fazer diferença. Seleciono 10.400, então 8 mil estão fora dessa seleção. Boa parte vai estar certa também, né? Tem coisas que vão estar aqui na América Central que realmente são orquídeas ou abelhas, etc. Mas alguma coisa pode estar em ilha, mas vai ter muita informação errada. Eu só vou fazer um exemplo do que eu faria aqui e o que eu posso fazer no outro. Esse primeiro vai ser, se eu quisesse saber, no caso, se uma orquídea está próximo o suficiente de uma abelha para elas poderem estar relacionadas, considerando aqui que eu esteja com uma ameripona aqui, eu dei uma olhada em alguns artigos e uma distância razoável para uma abelha voar seria talvez 1,5 km. Então eu vou criar aqui um buffer de 1,5 km, só para a gente ver como é que eu vou fazer depois no banco de dados. Então eu venho aqui um buffer, o melipona, a distância aqui está em graus, porque está lá em Sirgas 2000. Então eu vou colocar aqui, 1 grau é mais ou menos 100 km na linha do Equador, eu vou aproximar aqui para 0 ponto, então 100 km, 10 km, 1,5, 1,5 km, 0,015, e vou processar para essa melipona. Esses segmentos aqui é o que o buffer vai aproximar lá da figura. Esse aqui é o suficiente. Eu já tinha feito um aqui, mas eu vou fazer esse outro que a gente faz junto. Eu tinha feito um sem gravar. Vou pôr uma figurinha branca aqui. Ok. E vamos aproximar. Então, aqui você pode ver que os roxinhos, que são as
os registros de abelha. Agora eles vão ter uma bolinha em cima, né? Tem uma pontinha, esse pontinho é o raio, uma bolinha com raio de 1 km, só quando aproximar, 1,5 km. Se eu aproximar demais, eles invertem. Eu vou pôr ela para cima agora. Então, esse aqui é o ponto, né? Que é a reprodução, é só uma bolinha desenhada como simbologia e que está representando um ponto, que é adimensional. E esse buffer aqui é de 1,5 km em torno daquele ponto. Aqui é uma cidade. Se eu olhar atrás, ó, tá? O ponto está aqui nesse cantinho, eu estou colocando 1,5 km. E aí eu vou tentar, uma possibilidade era eu considerar que todos os laranjinhas que aparecer, vamos ver se tem algum nessa bola. Tem um laranjinha aqui, ó. Esse laranjinho eu estou considerando que é uma orquídea que essa abelha não chegaria. Aqui eu tenho uma que chega, tá? Tá dentro de 1,5 km de raio. Eu poderia diminuir e aumentar esse raio, cada vez eu teria que processar de novo, fazer novas figuras e fazer esse processamento. Eu posso fazer uma seleção, né? E aí eu teria que vir aqui no vetor, Research, Select by Location, selecionar por localização, seleciono lá quais que estão dentro da bolinha branca, eu consigo identificar, né? Então aqui que eu provavelmente uma unidade de conservação, tem vários registros, então eu tenho várias orquídeas ao alcance daquele espécime de abelha que foi identificado na coleção aqui. No banco, como é que eu faço? Eu vou abrir aqui o banco de dados, já é aquele lá do curso, né? Então a gente está aqui no QGIS, eu tive que parar e voltar com essa edição antes porque eu esqueci de mudar a cena, então eu vou mudar a cena aqui, de volta, pronto. Aí a gente foi para o banco de dados, né? Eu vou usar no pgadmin, é mais fácil porque eu tenho, eu posso executar o SQL direto, no QGIS dá para executar o SQL, mas ele dá mais trabalho, ele faz tem que pôr umas aspas, umas coisas que não é tão simples. Eu estou aqui no curso, quem está acessando aqui vai no curso, Databases, Postgres, que é o principal que a gente está usando, curso 2020. Eu venho aqui nas camadas, né, que eu quero abrir. Eu estava trabalhando com a Melipona, deixa eu ver quanto que ela tem aqui de registros. E eu vou vir aqui no Tools, Carry Tool, né? O Carry Tool, eu seleciono o que eu quero fazer. Vou fazer esse aqui, ó. Então, quem estiver acessando aqui pode ir no Carry History e ver todas as consultas que a gente está fazendo aqui. E as outras que forem feitas, como é o mesmo usuário, vai ficar guardado. Carry Editor, eu vou fazer essa consulta aqui, começando com esses dados. Então, eu tenho lá o Melipona com 7.400 registros, as orquídeas, se eu não me engano, 33 mil aqui nesse banco. E eu vou fazer uma consulta que é selecionar Select, né? Count. Depois eu passo para vocês onde que é melhor para aprender as consultas mesmo. Posso passar o material que eu tenho de apresentação e etc. Eu falei que eu não vou apresentar aqui as apresentações, mas depois, se vocês quiserem, dá para a gente passar as apresentações ou por PDF, ou então eu fazer alguma hora uma apresentação dessa mesmo, com as bases do passo a passo de como fazer uma consulta. Mas aqui nesse caso eu vou fazer uma seleção, contando o asterisco, que é todas as linhas, tudo que tem todas as linhas, do curso 2020 CBR Melipona e do Orquídea, onde aqui vai vir o que eu fiz lá no QGIS, ST-Intersect, ST-Buffer, da geometria que eu salvei lá no Melipona, 0015, também está em grau aqui, né? Também está em Sirgos 2000, um buffer de 1,5 km, e o geometria direta do Orquídea, porque eu quero os pontos de Orquídea. Eu executo, perdeu a conexão, conectou de novo, vou fazer aqui. Tem um erro no CBR região, eu escrevi alguma coisa aqui, CBR ST-Intersects, ST-Buffer 015, CBR orquidas.g1. Aqui está faltando um from, ponte asterisco. Não tinha nada errado, não. É só o espaço aqui mesmo. Então, 11.359 de registro. 11.359 abelhas estão próximas
de orquídeas, né? Se eu tiver 3 orquídeas e 2 abelhas nos mesmos pontos, elas vão contar 6 vezes, né? Então, esse 11.359 é só quantos que deu positivo. Seria eu contar os pontos lá, junto com fazer uma intersecção das geometrias no QGIS lá que eu estava aberto. Por que é vantagem eu fazer isso no banco de dados? Eu não posso só fazer isso, eu fiz só uma contagem simples, que aqui já é mais rápido do que se eu fiz fazer lá. Eu não gerei geometria nenhuma, igual o Luiz tinha falado lá na hidrografia, né? Eu não estou gerando vários passos e refazendo, eu posso gerar tudo aqui mesmo, morre aqui, eu só publico, só ponho, uso o resultado final, ou eu posso gerar geometrias. Desse daqui eu vou passar para uma consulta parecida, mas com mais campos. Eu vou olhar aqui, ó, o Melipona tem lá todas as colunas, né? Então ele tem aqui, por exemplo, o filo, a classe e tal. Eu estou pegando espécies. E aqui no orquídea também, no Melipona e no orquídea, né? Então tem aqui as colunas. E eu vou também pegar as espécies aqui. Aí eu vou entrar no select asterisco, que é a mesma coisa de antes. Eu estou contando todas as linhas. E eu estou pedindo junto os outros campos, a espécie de Melipona. Vou chamar eles de Melip SPC, porque senão ele vai vir com o nome espécies, eu não vou ter certeza de qual que é. CBR Orquídea Espécies, Orquídea SPC, para eu saber também. Das mesmas duas camadas do outro, onde, mesma condição do anterior, as intersecções do buffer. E agora eu tenho que agrupar, porque eu fiz um agrupamento aqui em cima, select count asterisco. Esse count aqui é um agrupador, ou eu ponho soma ou contagem, ou eu tenho que agrupar aqui embaixo. Então, estou fazendo um group by, CBR species, orquídea species, ordenar por contagem descendente. Vamos rodar aqui. Opa, ficou um count aqui, count, desce. Uma coisa de edição que ele salva aquilo ali. Então, executou. Eu tenho aqui 2039 dos resultados lá daqueles 10 mil e pouco, que está nulo o valor de espécie nos dois. Eu tenho 308 que está com esse epidendro secundro e nulo na abelha. Então tem orquídea e não tem abelha. Se eu for descendo aqui, vai ter várias espécies acontecendo isso. Eu vou ter uma aqui, ó, Melipona subnítida com Cateleia granulosa. Então, esse aqui é um encontro que eu dei. Eu estou usando espécies, eu posso usar, por exemplo, no caso do Melipona, a Melipona acho que já é o limite. Se eu tentar filtrar aqui para. Eu tenho espécie, se eu tentar para gênero, o gênero já é Melipona, então não vai adiantar muita coisa. Mas a orquídea eu posso ir para espécie. Então aqui, ó, em vez de subir um nível, né? Em vez de espécie, eu vou por gênero. Então aqui, ó, se eu pôr genus aqui e genus aqui embaixo, eu vou pegar o gênero da orquídea e o espécie de Melipona. Vamos ver se vai dar diferente. Aqui. Então eu tenho uma antes aqui, ó, 360 resultados de Melipona melanoventer com Catasetum. E aqui eu tenho, subdividiu aqueles anteriores e agrupou alguns de baixo, né? Porque agora eu tenho menos. Aquelas espécies que estavam mostrando antes, elas estão agrupadas agora nesse gênero. Deixa eu só pôr aqui gen, só para a gente saber que esse aqui é outra tabela. Então, gen e genus, beleza. E aqui embaixo a gente vai descendo, vai ter os outros registros. Mas eu não tenho certeza se esse aqui é o mesmo registro ou não, né? Eu posso, por exemplo, fazer aqui um. Deixa eu ver o campo que identifica aqui, ó. A orquídea tem um ID único. Então eu posso pegar aqui a orquídea e solicitar junto um ID dela. ID, vírgula, isso aqui. E incluir esse ID aqui no agrupamento. Ó. Group by ID. Ordenar por ID, vírgula, count descendente. Ó, eu tenho aqui o ID 14, por exemplo. A orquídea com ID único lá 14. Epistepium tem 35 vezes que ela apareceu aqui. Então tem 35 abelhas sem espécie que esse gênero apareceu lá no registro. Então aqui eu conseguiria também filtrar. Aqui,
O ID 1040 apareceu mais vezes. Se eu inverter os dois aqui, ó, vírgula, esse aqui, vamos contar ao contrário. Eu tenho várias que apareceu 154 vezes, porque provavelmente eu tenho 154 combinando um lugar próximo, né? Então eu tenho 154 do ID 1040 e com gênero capanêmia. Aí precisaria ver eles lá no dado, porque que eles aparecem assim. E se eu for descendo aqui, ó, ele vai dar todos os registros de tudo. Então tem 796 possibilidades diferentes como fazendo as contagens. E eu vou ter aqui os últimos que aparecem só uma vez, um ID. Então só esse ID aqui só aparece uma vez com esse daqui. E aqui em cima você tem os outros. Ó. Esse aqui tem alguma diferença de um para o outro, esse aqui é o mesmo registro. Ele vai agrupando. Então é isso aqui. E eu posso, outra coisa que eu posso usar aqui, depois, no próximo vídeo, eu mostro como é que você faz geometrias no banco e faz essa combinação, pode fazer um monte de cruzamentos e você salva só o resultado final. Então, eu poderia salvar só os pontos de orquídea finais. Ou eu posso fazer, nesse caso aqui, sem o ID. Vou salvar um aqui sem o ID. É só o resultado dessa operação. Eu posso vir aqui, vou fazer um create table. No mesmo curso 2020 lá, né, no esquema que eu estava usando já antes. Ponto. Deixa eu ver se você está gravando. Tá certinho. Aí aqui eu ponho um 2020, ponto, um nome de tabela, eu vou pôr aqui pelos dois aqui, então Melip SPC underline org.s. Eu vou criar uma tabela com o resultado dessa consulta, que nada mais é do que essa tabela aqui embaixo. Sem os IDs, né? A tabela versão anterior. Executar. Se deu certo, eu vou estar aqui agora com uma tabela nova, que é essa aqui, ó, Melip SPC org, essa aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, view data, for 100 rows é a mesma resposta. Se você olhar aqui no pgadmin, ele vai fazer isso aqui, ó, select asterisco, que eu tinha feito lá, mas é da tabela que eu criei, limitar 100, que é esse resultado aqui embaixo. São os primeiros resultados aqui, ó, 154 de cada um. Aqui eu mantive lá, né? Então, ele deve estar com o resultado errado aqui, ó. Select count, cibergenos, Melip genos, aqui eu mantive o ID aqui, ó. Então eu fiz errado a consulta. Eu vou criar um 2 aqui, a gente mantém ela com 2 aqui, ó. Create table 2. Esse aqui é o resultado certo. Vou dar de novo. Criou, vamos atualizar. Então aqui, ó, esse orc 2 aqui é o que eu queria desde o começo, né? É aquele primeiro resultado. Eu salvei isso daqui, eu posso salvar também um registro, por exemplo, fazer uma seleção só do que eu quero e não trazer o agrupamento. Eu posso só pegar aqui e fazer uma seleção create table geom, esse aqui, né? Geom as select asterisco, então eu vou selecionar tudo, apago esse restante aqui, ó. Desses dois, onde intersecta, apago esse final aqui também. Eu vou criar uma geometria só com os que intersectam, mas ele vai aparecer duplicado, né? Eu vou criar um aqui, ó. Ele sobrou um negócio aqui, select, tem um count aqui, né? Select asterisco, porque faltou um parênteses ali. Column ID, tá, eu vou ter que fazer depois de novo, porque eu não posso ficar separando todas elas, eu teria que fazer um agrupamento por cada um aqui, então eu teria que fazer isso aqui, ó, por exemplo. Melipona.geom as melipona.geom cbbr.id, esse aqui, .id org. Ele reclamou por causa disso, porque os nomes são todos iguais, né? Então eu vou fazer um com um e com o outro, só para a gente registrar, depois eu vou trabalhar em cima desse dado aqui. .id as id
Vou pegar só a geometria das meriponas, então são os pontos, né? Com esses daqui. Vou gerar esse buffer, mas ele não vai usar. Então, executei. Tá aqui, se eu for lá no QGIS, eu vou poder pegar essa geometria aqui, ó. Que é esse aqui. Esse dado aqui vai dar para abrir no QGIS com resultado. Se eu ver aqui os primeiros, ó, ele não está agrupado, ele está todos os registros que aquilo lá foi verdadeiro. Então eu tenho aqui ó, uma geometria, que é um ponto que eu pedi lá, que é da abelha, né? E aqui qual que é a abelha e qual que é a orquídea. Então na abelha 25, eu tenho todas essas orquídeas aqui que bateram menos de 1,5 km. Na 93 e tal. Voltar para o QGIS, só tomar cuidado aqui para eu poder voltar no outro vídeo. Aqui. Então se eu estou aqui no QGIS, deixa eu ver se eu consigo mostrar antes de encerrar. Então, curso 2020. Aqui é para ter agora uma tabela nova, que é aquela G1, né? Não sei o que, 2 G1, essa aqui, ó. Que é para ter os 10.000 resultados. Então aqui 11.359 resultados, não tem índice espacial, eu posso criar aqui. Ele avisa sempre que tem. Isso, esse índice espacial facilita para a gente poder abrir o dado. Como eu estou aqui num local só, está pela rede. Então, tá aqui, criou, eu vou adicionar aqui no meu mapa. E eu poderia trazer as estatísticas lá, né? Eu poderia, por exemplo, agrupar, colocar a geometria, um multipoint, juntar todos os pontos de cada orquídea que batem com aquilo, e aí eu gero aquele negócio lá. Deixa eu mudar a cor desse aqui, ó. Consigo gerar um resultado que dê juntar geometria, informação de geometria com os dados que eu calcular lá. Então aqui, ó, esse aqui é uma delas. Provavelmente tem mais de um aqui, né? Se eu selecionar aqui, ó, tem 120 registros de Melipone aqui dentro. Por isso que deu esse buffer aqui, na verdade, são várias geometrias. E ele pegou essas orquídeas aqui em volta várias vezes. E depois os outros dá para ir navegando, tá bom? É isso aí, depois eu faço um vídeo usando, eu já acabei que eu fiz o da geometria junto, depois a gente faz um mais elaborado, se vocês puderem dar as sugestões aí, a gente monta já um exemplo mais prático com isso aqui. Beleza, obrigado.